paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, professor Márcio. Paz do Senhor, professor Fabiano, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Pela graça de Deus, estamos aqui hoje mais uma vez para estudar em mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical, né, professor Márcio? É verdade, graças a Deus. E hoje aí vamos dar início a um novo bloco de lições, né, um novo bloco de estudos. Fechamos aí na aula 4, né, a aula passada, Sim. a respeito aí das características da Bíblia Sagrada. É verdade. E hoje vamos começar um novo bloco de estudos, onde vamos falar aí a respeito da aplicação da Bíblia Sagrada na nossa vida, né, professor Márcio? Verdade, já vimos que a Bíblia é inspirada, que a Bíblia não tem erros, que a Bíblia tem a autoridade de Deus. Agora vamos aplicar isso. Exatamente. Né? Aplicar todo esse conhecimento na nossa vida agora. Muito importante semana passada que estudamos sobre a estrutura da Bíblia, né? Sua divisão, Antigo Testamento, Novo Testamento. É sempre muito bom, né, aprender um pouco mais sobre a Bíblia, para a gente poder nos identificar aqui no texto sagrado, para não ficar perdido, né, professor Márcio? E hoje, a nossa lição de número 5 tem aí como título Como ler as Escrituras, né? Como ler as Escrituras, como estudar, né, a palavra de Deus, né, professor Márcio? Verdade. Mas para estudar aí a Bíblia Sagrada, professor Márcio, é necessário aí a combinação principal de muita oração e também de muito estudo, né? Exato. Dois pontos aí principais aí para que nós possamos aí estudar a Bíblia Sagrada e ler as Escrituras Sagradas. Precisamos lembrar sempre, né, professor Márcio, que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, né? Sim. E, portanto, é impossível nós conseguir a sua interpretação completa sem a ajuda do Espírito Santo ao nosso lado, né, professor Márcio? É verdade, não tem como conseguir isso. Quem faz, porque teologia pode fazer até sem crer em Deus, né? Porque a teologia é um estudo sobre Deus. Mas quem faz um estudo bíblico sem a ajuda do Espírito Santo, ele vai conhecer a história da Bíblia, vai conhecer a história da humanidade, mas não vai entender e não vai receber essa autoridade da Bíblia que a gente recebe através do Espírito Santo. Exatamente. Nós já falamos em outras aulas aqui, nós estamos estudando a respeito da Bíblia Sagrada nesse trimestre, que nós não devemos ler e estudar a Bíblia como um livro qualquer. Exatamente. Por causa da sua autoridade, da sua importância que tem na nossa vida, nosso manual de fé, de conduta, de prática, né? E nós devemos aí estudar então a Bíblia Sagrada, nós devemos ler a Bíblia Sagrada e interpretá-la aí da maneira mais coerente para a nossa vida, né? Nós necessitamos desse manual, nós necessitamos desse guia se nós queremos chegar no céu. Exatamente. Né? Nossa bússola. Falamos aqui também já, professor Fabiano, que a Bíblia nós temos que receber ela pela fé, que é a palavra de Deus. Exatamente. Nós lemos e entendemos com a nossa razão, mas só com a razão nós não vamos entender. Não, então, certeza. O Espírito Santo é que vai nos trazer o entendimento, mas nós temos que ter o raciocínio para ler. Exatamente. E receber ela como a Bíblia sendo a palavra de Deus, sem duvidar que é a palavra de Deus. Exatamente. Né? Não pode ter dúvida, não pode ter, porque a dúvida vai gerar incredulidade. E aí é aquilo que nós falamos já, a autoridade da Bíblia não vai se manifestar na nossa vida, porque não está acreditando. É verdade, é um diferencial. Então ela é um livro diferente. Com certeza. E é interessante que a Bíblia é a revelação escrita de Deus. Se é a revelação escrita, tem que ler. Tem que ler, com certeza. Não tem outro jeito, né? E nós sabemos que ela é um livro divino, nós já falamos isso em outras aulas, e ela também é um livro humano, né? Humano. Que foi escrito por homens, né? E nesse estudo, né, professor Márcio, nessa leitura da Bíblia, nós nos deparamos aí com algumas dificuldades, né? Exato. Nós encontramos várias dificuldades para poder interpretá-la de maneira aí mais certa para a nossa vida, né? E essas dificuldades nós podemos até chamar como distanciamentos, né, professor? Exato, exatamente. Que é o distanciamento aí humano. Sim. E o distanciamento divino. Essas duas dificuldades que você encontra quando você vai estudar a Bíblia Sagrada, quando você vai interpretar, né? Veja, nós estamos distante mais ou menos uns 6.000 anos dos escritos bíblicos. Exatamente. 4.000 anos do Antigo Testamento, mais 2 e pouco do Novo. Então veja, o último livro, que foi o Apocalipse de João, que entrou no ano 100 depois de Cristo, por aí. Mais ou menos. Então nós estamos há 2.000 anos longe. Então tem que considerar esse distanciamento. Aí vem o distanciamento, como o professor falou. Aí tem a cultura. As 3 línguas que foi escrito a Bíblia, professor Fabiano, já são mortas há muito tempo, não existem mais. O grego que foi escrito a Bíblia não existe mais.
o hebraico e também o aramaico. Exatamente. O que se fala hoje, o grego, o que se fala hoje na Grécia e o que se fala do hebraico é outro já. Então tem esse distanciamento também. Né? Contexto histórico, né? Histórico. Então o estudante da Bíblia tem que considerar isso. São as barreiras que ele tem que ir derrubando. E esse distanciamento humano, ele consegue derrubar através do estudo. Exato. Que é a primeira chave ali que nós falamos no começo. É por isso que tem textos na Bíblia que são de difícil compreensão para nós. Por quê? Porque nós estamos, imagina, nós não podemos perguntar para Pedro, por exemplo, o que ele quis dizer quando ele fala que Jesus pregou para espírito em prisão. Pedro já morreu, não tem como perguntar. Então são textos de difícil compreensão humana, mas não há nenhum tipo de contradição nisso. É esse distanciamento, né? Exatamente. E além desse distanciamento humano, professor Márcio, tem também o distanciamento divino. Exato. Por causa do pecado, né? Exato. Nós nos desligamos de Deus. E sem a fé, nós já falamos aqui, né? Sem você acreditar que realmente foi Deus aqui que inspirou estes homens, nós não vamos conseguir entender e compreender. Não. Aí é somente através da iluminação do Espírito Santo que nós vamos conseguir compreender e estudar. E para conseguir essa iluminação do Espírito Santo, é somente através da oração. Verdade. Por isso que através do estudo, para nós quebrar esse distanciamento humano, essa diferença, e da oração, nós quebramos esse distanciamento divino com a iluminação do Espírito Santo, conseguimos aí compreender, interpretar e poder ler as Escrituras Sagradas, né, professor Márcio? Mas já avisando, professor Fabiano, aqueles que desacreditam na Bíblia, diz que é um livro comum, tudo isso que nós falamos aqui não interfere em nada no plano da salvação. Não. O plano da salvação todo mundo entende. Não tem nem não há nenhum empecilho que possa entender que Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou para nos salvar, para nos perdoar. É simples, né? Então, bem simples de entender. Porque sempre tem aqueles que vão, mas a Bíblia foi escrita por homem, isso é difícil, mas o plano de salvação está ali. É verdade. Então a nossa lição de hoje, né? Já estamos dentro da lição, né? A lição de número 5. Exatamente. Como ler, né? Nós estamos mostrando aí o que é preciso para nós poder lermos aí a Bíblia Sagrada e poder interpretá-la e compreender principalmente, né? Exato. O texto áureo da nossa lição se encontra lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 30, que diz assim: E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes tu o que lês? Uma passagem muito conhecida, né, professor Márcio? Verdade. Em que Filipe é levado lá pelo Espírito Santo, né? E chega até aquele eunuco que estava ali, debruçado sobre as Escrituras Sagradas, lendo, mas não compreendendo o que estava escrito. Né? Não tinha ninguém ali para ensinar ele, né? Até que Filipe chegou ali. Veja a urgência, né? O Espírito Santo falou: vá agora, correndo. Exato. E ele foi correndo. É o primeiro professor que foi ensinar correndo do lado da carruagem. Aí o eunuco se interessou, parou, falou: entra aqui e me ensina. Exatamente. Agora chama atenção aqui, professor Fabiano, é que diz que o Filipe ouviu, então ele ia lendo em voz alta. Em voz alta. Segundo ponto que me chama a atenção é a concentração do eunuco. Se Filipe não grita, não fala alto, ele nem ia ver o Filipe correndo ao lado da carruagem. Isso nos traz uma lição. Qual? Para ler a Bíblia, para entender a Bíblia, você tem que ter concentração. É verdade. Não se pode ler a Bíblia, já falamos aqui, como um livro qualquer, e também não se pode com a dispersação da mente para todo lado. É fone de ouvido, é rádio ligado, é televisão, é cachorro latindo. Não dá, professor Fabiano. Então você tem que ter o teu local de estudo, entendeu? Para você se concentrar ali e ouvir a voz de Deus falar. E o eunuco dá uma boa lição, ó. Ele estava concentrado ali. E o Espírito Santo falou para o Felipe: vá lá porque ele está lendo, mas não está entendendo. É verdade. Me chama a atenção, professor Márcio, o desejo do eunuco, né? Exato. De aprender aqui alguma coisa sobre Deus aqui neste momento que ele estava fazendo essa leitura, né? Exatamente. E hoje, nos dias que vivemos, existem muitas almas aí fora que estão sedentas, querendo aprender um pouco mais de Deus, e não tem um Filipe ali do lado para ensinar, para explicar, né? Aí veja a nossa responsabilidade, professor Márcio. Nós, como cristãos, conhecedores da palavra de Deus, se nós vemos aí alguma coisa errada, alguém falando alguma coisa que não está dentro da Bíblia Sagrada, que está fora dos ensinamentos, nós temos por obrigação falar para essa pessoa o que é certo e o que é errado. É nossa obrigação. Nós não podemos fechar os olhos e deixar que passe adiante. Nós temos que ensinar o que é certo, assim como o Filipe fez aqui.
com o eunuco. Tem várias pessoas aí que necessitam, né, anseiam em ouvir a palavra de Deus e aprender mais de Deus. Elas querem, mas não tem ninguém que possa ensinar. É verdade. Não é, professor Márcio? Veja o tamanho da responsabilidade. Exatamente. Dos que ensinam, dos que foram chamados para ensinar. Exatamente. Aquele que tem a vocação de Deus, a chamada de Deus para ensinar, ele tem essa responsabilidade. Exatamente. Que teve aqui o Felipe, de entrar naquela carruagem e ensinar. Ele entendeu. E foi tão grande o ensinamento que ali mesmo ele já pediu para ser batizado nas águas. Olha que o resultado da aula do Felipe já foi imediata, né? E que aula que Felipe deu ali para o eunuco, né? O resultado e também a ação do Espírito Santo, né? Que Felipe fez o que tinha que ser feito, o que Deus mandou ele falar, explique a palavra. Mas o Espírito Santo já entrou em ação imediata, né? Que o eunuco já queria ser batizado naquele momento. O professor falou bem aqui do desejo dele, ele estava querendo aprender. É diferente de uns e outros, professor, que querem debater. Verdade. Aí é outra coisa. Querem criar polêmica e discutir. Aí não. Mas quem quer aprender tem que ter alguém para ensinar. Exatamente. Interessante que Felipe ali se propôs a ensinar, né? Ensinar. Ele estava à disposição ali para ensinar. Perguntou para ele, você está entendendo o que está lendo? Se ele falasse que sim, Felipe ia embora. Não, eu não estou, então eu vou te ensinar. Ele não falou para o Espírito Santo, não, agora eu não posso, porque eu tenho compromisso. Não posso ir lá ensinar agora, que... Não, deixa pra semana que vem, vamos marcar outra hora com o eunuco? Não, ele estava disposto, ele foi e foi. Ele não ligou pro superintendente às 10 horas da noite de sábado, dizendo, olha, amanhã eu ia dar aula, mas não posso ir mais, porque a minha avó está chegando. Ele não fez isso, ele foi. Professores da escola bíblica. Ele cumpriu, Deus falou, vai, e ele foi. Exatamente. Então nós não sabemos, meus amados irmãos, nunca saberemos aonde o Espírito Santo aí vai nos levar, né? Para que nós possamos aí ajudar as outras pessoas a ensinar a palavra de Deus, né? Nunca sabemos onde vamos, quando nós formos ministrar a nossa aula, quantos alunos vão estar na sala. Se a sala vai estar cheia, se vai ter um aluno, ou se às vezes nenhum aluno apareça, né? Só que nós devemos ser instrumentos de Deus. Exato. Nós temos que estar assim como o Felipe estava de prontidão, e foi e fez ali o que ele tinha que fazer. Ele expôs as escrituras sagradas ali para aquele eunuco, né? E deixou o Espírito Santo fazer a parte dele. Exato. Então ele fez o que tinha que ser feito. E Deus fez a obra ali na vida do eunuco e com certeza foi batizado, né? Verdade. A nossa verdade prática destaca que as técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis. Por isso, não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus. A palavra de Deus vai ser sempre a autoridade final em tudo, né, professor? É verdade. As técnicas nos ajudam. Exatamente. Nos dão uma visão diferente para poder entender. Certeza. E quantos recursos, né, nós temos hoje aí à nossa disposição quando a gente vai preparar uma aula, né? Exato. São bíblias de estudos, são comentários bíblicos, são livros de... Né? Várias traduções da Bíblia Sagrada que nos ajudam a preparar uma aula, né? Professor, alguém já fez o serviço pesado, o trabalho pesado foi feito, agora a gente já tem pronto, é só pegar e estudar. Pega uma enciclopédia bíblica, pega um comentário bíblico, tem bons comentários, tem comentários de pessoas responsáveis, fiéis à palavra, e é só estudar, já está tudo pronto. Exatamente. Deus já inspirou homens para fazer isso. Eles foram lá e já fizeram, né? Já nos aproximaram das línguas da Bíblia, já trouxeram uma aproximação maior para a gente ter, como nós já falamos no começo, as línguas da Bíblia que foram escritas já não existem mais. Então Deus trouxe essa aproximação. Agora, não pode haver preguiça por parte do estudante, né, professor? É verdade. Ele tem que cavar. Como dizer, tem que arregaçar as mangas. Ele tem que cavar o seu poço. Exatamente. Tem os recursos digitais, né? Sim. Vivemos na era da tecnologia, muito simples toque ali, você abre um mundo ali. É verdade. Mas aí também tem um alento, né, professor Márcio? Tem que cuidar para as coisas que estão aí nesses recursos digitais, né? E nem tudo que está ali através do YouTube, do Google, ali que você faz uma pesquisa, às vezes nem tudo convém. Né? É aí que entra o que está escrito aqui. Autoridade. A palavra de Deus tem que ser colocada acima de tudo. Exatamente. Passou no filtro da Bíblia? Tudo bem, não passou, deixa de lado. Com certeza. Não, mas a Bíblia não está dizendo isso. Não, então eu não quero. Mas foi o renomado fulano que escreveu. O problema é dele lá, deixa ele.
fica com a palavra de Deus. Agora, sem dúvida, as técnicas nos ajudam, sim, ajudam muito, auxiliam na interpretação. Facilita bastante. Facilita. Né? Os objetivos da nossa lição de hoje é expor que a Bíblia precisa ser interpretada, pontuar os pressupostos pentecostais para a leitura da Bíblia e apresentar aí os princípios básicos de interpretação bíblica, né? A introdução aqui da nossa lição diz assim: a leitura e o estudo das Escrituras são um dever e um privilégio. Por isso temos que zelar pelo conhecimento bíblico e estar aí conscientes da necessidade de aplicar o texto sagrado em nossas vidas. Tiago alerta que devemos ser cumpridores da palavra, não apenas ouvintes. Nesta lição, veremos aí a importância dos princípios basilares da interpretação bíblica, né? Professor Márcio, pastor Antônio Gilberto, ele afirmou, né, que o homem deve ler a Bíblia para ser sábio, crer na Bíblia para ser salvo e praticar a Bíblia para ser santo ou santificado. Olha que bênção, né? Então tudo isso nos mostra que nós temos que ter muito zelo, né, em ler, em meditar, em aprender aí mais sobre as Escrituras Sagradas. Como nós já destacamos, no exemplo ali do eunuco, ele estava concentrado ali, né, para ler e aprender um pouco mais. Nós temos que ter esse zelo, esse cuidado, para nós poder aprender cada vez mais sobre as Escrituras Sagradas. E para sermos aí cumpridores, né, como Tiago aqui alerta, né, que devemos ser cumpridores da palavra e não apenas ouvintes, nós precisamos entender as Escrituras Sagradas, né, professor? Com certeza. Como é que vamos ser cumpridor de uma coisa que nós não entendemos? Com certeza. Né? Um dos princípios do estudante da Bíblia tem que respeitar, professor Fabiano, é que a Bíblia se interpreta por ela mesma. Exatamente. E que a Bíblia é um livro composto de 66 livros, não é um. Então, tem que ler toda ela para entender. Exatamente. Não dá para pegar uma parte lá no Novo Testamento e... Não, tem que ler o Antigo Testamento. Por quê? Saber, né? Porque tem muitos fatos que estão no Antigo Testamento que vai se cumprir no Novo. Não se cumpriu ainda. Outros já se cumpriu. Então, a Bíblia não é um livro de textos isolados e nem de uma única mensagem. Ela é um livro composto e nós temos que ler tudo para poder interpretar, para poder entender. Aí nós vamos poder colocar em prática na nossa vida. Exato. Aí sim, sem você entender, sem você compreender aí a mensagem principal da Bíblia, você não vai conseguir colocar em prática. Não adianta, não tem como, né? E como vamos ver na lição de hoje, nós podemos compreender aí, precisamos essencialmente da iluminação do Espírito Santo, né? Exato. Tem um papel aí primordial aí nessa propagação aí da palavra de Deus, né? O ponto 1 da nossa lição: a Bíblia precisa ser interpretada. Subtópico 1, a importância da exegese. O termo exegese vem do grego es, traduzido como fora, e agin, com o sentido de guiar. Literalmente significa guiar para fora, isto é, extrair a intenção das palavras de um texto. Assim, o alvo da exegese é deixar que as Escrituras digam o que o Espírito Santo pretendia no seu contexto original. Dessa forma, para não fazer o texto significar aquilo que Deus não pretendeu, é necessário um minucioso exame das Escrituras. Por exemplo, o estudo das línguas bíblicas, dos fatos da história, da cultura e dos recursos literários usados no texto sagrado, cooperam na compreensão do real significado das palavras inspiradas, né? Já estudamos cursos teológicos aí, professor Márcio, a respeito da hermenêutica, que vamos ler aqui a pouco, e também sobre a exegese bíblica, né? Sim. Que é aí que se ocupa da compreensão, né, e da explicação do texto sagrado, né? Da real, para você poder aí aplicar realmente o que o texto sagrado está dizendo, né? Verdade, ela vai expor, né? Vai tirar do texto para você, vai pôr, é como se trouxesse para a luz, né? Exatamente. Pra gente vai entender, extraindo, né? Extraindo do texto. É diferente, o professor acho que vai falar da exegese. Exatamente. É o que vai ao contrário disso, né? Ela não tira, ela vai trazer para dentro do texto. Exatamente. O interessante é que a exegese aqui, ó, ela nos obriga a estudar todo o contexto bíblico. Exato. Não apenas um texto, um versículo. Você vai
você pegar apenas um texto, um versículo sagrado, e usar ele para aplicar para alguma coisa, você pode cair no erro e cair na exegese, que vamos falar daqui a pouco. Só que a exegese, que é o tema da lição aqui, ela nos obriga a estudar todo o texto, o contexto, o autor, a mensagem do livro, né, professor Márcio? Para poder tirar o significado ali, extrair o real significado daquela mensagem. Qual era a intenção do autor? O que Paulo estava pensando quando escreveu isso aqui? A exegese nos ajuda a trazer. Para que Paulo estava escrevendo? Qual era o pensamento? Qual era a linha de pensamento de Paulo? Era inspirado por Deus? Sim, mas ele estava usando o raciocínio dele, a mente dele para escrever. Então a exegese vai tirar de lá. Tira para vai fora. Vai trazer para a gente entender. Mas assim como a exegese tira para fora, né, esse significado, nós temos aí a exegese, que é o contrário disso, né, professor Márcio? Exato. A exegese coloca para dentro, né, da Bíblia o que não está na Bíblia. Exatamente. Né, professor Márcio? Certa vez eu ouvi uma desses criador de exegese por aí, pegando o texto de Jesus, conversando com aquele moço lá que Jesus falou. Que ele chegou e disse, o que eu faço para ser salvo? Aí Jesus falou, vende o que tem e vem. Aí essa pessoa fez uma exegese, disse, está vendo? Se você não vender tudo e trouxer para a igreja, você não vai ser salvo. Não é isso que está escrito. Não, mas ele usou uma exegese, ele pegou e colocou o texto do jeito que ele quis. Ele injetou no texto sagrado, né? O que ele queria. O que ele queria, o significado, e foi estranho ao texto. Né? O que ele queria. Ele falou, você precisa entender que as riquezas vão atrapalhar de entrar no céu. Exatamente. E não é isso que diz o texto. Então é só um exemplo, né, do que tem por aí, desse forçar o texto a falar coisa que ele não está falando. É uma maneira que eles usam, né, professor Márcio, de colocar aí no texto sagrado ideias, práticas particulares dele, né, para poder aí usar aquilo em benefício próprio. Sim. Né? E aí o povo que cai, né, nessa. E para justificar pecados, justificar erros, né? Ah, mas a Bíblia diz isso, está aqui, então está forçando. Exatamente. Agora, o estudante sério da Bíblia não faz isso. Não. Ele vai expor o texto, vamos ver o que o texto diz. Às vezes até uma pessoa que está iniciando no estudo pode cair nesse erro, não intencionalmente, né? Sim. Pode cair nesse erro de acabar usando ali um texto, um versículo sagrado de forma errada. Sim, mas não é intenção. Mas só que infelizmente o que nós vemos, professor Márcio, que tem muitos pregadores e muitas pessoas que estão, às vezes até à frente de igrejas, que usam texto sagrado para arrancar dali o que não está escrito. É intencional mesmo, não tem... Criam doutrinas. Sim. Criam várias coisas aí que... Não fazem nem cerimônia. Não. Criam mesmo aquele texto. Exatamente. E uns ainda dizem que Deus revelou. Deus me revelou. Ora, a revelação é a Bíblia, está aqui. Já está fechado, né? A revelação no sentido escrito, já fechou, não tem mais. É verdade. Então, muito cuidado com a exegese. A lição mostra aqui a respeito da exegese, né? Que é aí o que nós devemos procurar, né? Que é extrair aí do texto o que realmente o texto sagrado nos está falando, né? E não cair no erro da exegese, que é colocar as nossas ideias ali e forçar o texto a dizer o que não está dizendo, né? Subtópico 2. As limitações dos leitores. Nesse aspecto é preciso reconhecer que toda vez que lemos a Bíblia, estamos interpretando. Isso porque todos os leitores são também intérpretes. O problema dessa constatação reside nas ideias que trazemos conosco antes mesmo de começarmos a leitura da Bíblia. Por conseguinte, nem sempre o entendimento daquilo que lemos reproduz a verdadeira intenção do Espírito Santo. Em virtude da nossa inclinação pecaminosa, que nos induz ao erro, precisamos usar métodos sadios que nos auxiliam na interpretação das Escrituras. Essa é uma nobre tarefa atribuída a todo salvo em Cristo Jesus. A leitura, professor Márcio, somente pode nos modificar se nós aí conseguirmos aí compreender certamente o que o texto está falando, né? Sim. Então, por isso que a importância da interpretação, da compreensão real desse texto, né? Exato, e como o professor já falou, aí tem o distanciamento por causa do pecado. Exato. Então nós ficamos limitados. Então, como já dissemos aqui, tem texto de difícil compreensão. Exato. E tem uma outra questão também, professor Fabiano, que o leitor, estudante sério da Bíblia, sabe que onde a Bíblia fechou, parou, ele também para. Ele não vai adiante.
Esse é um estudo sério, sadio. Exatamente. Ele não vai buscar na tradição, na história, não sei aonde, para poder trazer aquilo para dentro do texto. Exatamente. Porque nós somos limitados, então nós temos que, a Bíblia falou assim, tá bom. E o que a Bíblia está falando é exatamente o que está dizendo ali. Exatamente. Existem pessoas que querem, olha, aqui está escrito assim, mas não foi isso que ele quis dizer. Isso, foi isso sim. Jesus quis dizer aquilo, Paulo quis dizer aquilo e pronto. Exatamente. Então não tem como dourar a pílula. É aquilo que está ali, pronto. Tá ali, esse é o ensino sadio que está dizendo aqui. Exatamente. Outra coisa, professor Márcio, antes da gente ler a palavra de Deus, estudar, né? Para tentar aqui a sua compreensão, nós temos que nos esvaziar, né? Sim. Dos nossos conceitos, né? Exato. Nós temos vários conceitos pré-estabelecidos dentro de nós. Sim. Então nós temos que nos esvaziar, temos que quebrar tudo para podermos aí realmente interpretar a Bíblia como ela está falando, né? Esses conceitos aí às vezes nos dificultam a entender o que a Bíblia está falando. Um bom exemplo nós vemos com Nicodemos. Exato. Jesus falou, você tem que nascer de novo. E Nicodemos ali, se nós ver, na época ele era o melhor do que tinham os judeus. Ele era um fariseu, era membro do Sinédrio, era estudado, compreendia, ele entendia tudo. Sim. Mas quando Jesus falou para ele, você tem que nascer de novo. Ele não conseguia compreender, porque ele não se esvaziou de todo aquele conhecimento que ele tinha para poder entender o mais simples e mais óbvio que era Jesus que estava ali ensinando o plano da salvação para ele. Jesus mostra para ele que a religiosidade não salva. Exatamente. Não é a religiosidade, não é aqueles ritos que vão salvar. Outro exemplo que eu gosto muito, professor Fabiano, é do motorista, né? Da autoescola. Né? A pessoa, tem muitos que chegam na autoescola dirigindo, que é uma beleza, não chega? Mas chegou lá, vai quebrar tudo que sabe, cheio de vício. E vai aprender do jeito que tem que ser. Por exemplo, já vai com o braço na janela, já não pode mais, entendeu? Então você sabia, mas você sabia do teu jeito. Agora você vai aprender de outro jeito. A Bíblia é igual. Exatamente. Então a gente tem que se esvaziar daquilo e permitir, como é um livro sagrado, que o Espírito Santo venha trazendo o entendimento correto para a nossa vida. Exatamente. Eu me converti faz 8 anos. Então quando eu entrei na igreja, eu vim carregado com esses conceitos, né, com esses vícios dentro de mim. A partir do momento que eu comecei a ler a Bíblia, aprender um pouco mais ali, todos esses conceitos foram sendo quebrados. Exato. Até eu estar totalmente desmontado. Isso. Né? Aí eu comecei a compreender, através da iluminação do Espírito Santo, compreender a real mensagem aqui da Bíblia Sagrada. Aliás, bem lembrado, iluminação. Não é inspiração e não é revelação. Isso já foi. Agora o que o Espírito Santo faz com a gente é iluminar. É dar para nós entender o texto. Exatamente. O texto é o mesmo, mas o sentido que nós entendemos é diferente. Exatamente. Então ele vai nos mostrar. O texto que o professor Fabiano lê e que eu leio é o mesmo texto, mas eu vou entender, eu vou ver de um sentido que o Espírito Santo vai me mostrar e ele de outro. Mas não mudou nada no texto. Isso chama-se iluminação. Exatamente. Então cuidado com aqueles que chegam das igrejas dizendo que tem uma revelação, Deus está revelando. Não, já foi revelado. O que Deus revelou para Paulo já foi, Deus inspirou Paulo já foi. Agora ele está nos iluminando para entender o que está na palavra de Deus, na Bíblia. Exatamente. Então essas são as limitações dos leitores. Né? Sim. Mas, tirando essas limitações e deixando o Espírito Santo aí trabalhar na nossa vida, com certeza vamos conseguir compreender as Escrituras Sagradas. Né? Subtópico 3, a natureza das Escrituras. Nesse ponto, ratificamos que a necessidade da Bíblia ser interpretada acha-se na natureza da própria palavra de Deus. Como já estudado, o texto bíblico foi escrito majoritariamente em 2 línguas distintas, o hebraico e o grego, no período aproximado de 1.600 anos, por cerca de 40 autores que viveram em épocas e culturas diferentes. Portanto, os textos canônicos possuem particularidades que não podem ser ignoradas. Dentre tantas, podemos citar aí as narrativas, as poesias, as crônicas, as profecias e as parábolas que precisam ser interpretadas. Sob a orientação do Espírito Santo, observando as regras gramaticais e o contexto histórico e literário de quando foram redigidas. Né? Então, o conhecimento, né, e o entendimento das Escrituras, professor Márcio, são construídos aí ao longo de toda a nossa vida, né? Sim. Nós não vamos conseguir aí entender a Bíblia totalmente da noite para o dia. Não, jamais. Isso aí é um estudo
contínua na nossa vida. Sempre vai ter alguma coisa ali que o Espírito Santo vai nos iluminando aqui, aí nos ilumina lá na frente, aí você vai encaixando as peças e vai conseguindo entender. Como a lição destaca aqui, ela foi escrita aí por aproximadamente 1.600 anos, 40 autores diferentes, né? Exato. Então você abre a Bíblia Sagrada e são vários profetas ali, né? Para você poder entender a mensagem de cada profeta, para quem ele profetizou, né? Então vai tempo. E veja a importância. Cada um tem o seu gênero. Escreveu em gênero poético, é poesia. É a palavra de Deus, mas é em poesia. O que escreveu em gênero de crônica, parábola. Então tudo isso a Bíblia, porque nesses 1.600 anos foram mudando. Exato. Foi mudando a linguagem e foram entrando nesse gênero. Então Deus respeitou. Exato. Ele não trouxe uma mensagem. A Bíblia não caiu do céu assim pronta. Não, ela foi sendo escrita por homens que estavam aqui na terra. Tiago disse que eram, como ele fala de Elias, né, homens sujeitos às mesmas tentações que nós, mas que eram inspirados por Deus para escrever. Mas cada um dentro daquilo que eles entendiam, dentro do seu gênero literário, a letra que ele entendia, a linguagem que ele entendia. E ainda, professor Fabiano, eu lembrei que de Martinho Lutero, ele dizia assim, uma frase dele, que a Bíblia é um oceano. Nunca vai chegar ao fundo nem ao fim. Por mais que volte e meia dizem, chegou ao fundo do oceano, jamais vão chegar ao fundo. É verdade. Ninguém vai chegar lá. E também não tem fim. Então a Bíblia é assim. Então nós precisamos nos aprofundar no conhecimento bíblico, com as ferramentas certas, né? Exatamente. Com a visão certa. Por que estudamos a Bíblia? Para melhorar a nossa comunhão com Deus, a nossa condição de ser humano. Quem estuda a Bíblia para debater, para arrumar confusão, ele vai ser um fanático. Exatamente. Vai ser uma pessoa que não vai contribuir para o Evangelho. Vai espalhar. Vai espantar as pessoas. Vai espantar. Vai espantar, não vai agregar. Não vai agregar nada. Então esse conhecimento, né? Esse conhecimento é um processo aí, contínuo na nossa vida, né? Sim. E como nós falamos, leva tempo para você poder entender. Só que ao contrário das pessoas aí, professor Márcio, que buscam esse conhecimento aí dia a dia, tem muitas pessoas que querem aprender a Bíblia da noite para o dia, né? Não sentam numa escola bíblica dominical, acompanham as 13 lições do trimestre, que envolve um tema, vai na primeira aula só e não vem mais, aí se perde o ensino. Elas não buscam esse conhecimento, elas querem aprender da noite para o dia e não tem paciência para aprender. E não tem aprendizado assim. Exatamente. Aprendizado é passo a passo, gota a gota. Primeiro passo para começar a falar em estudo bíblico é ler a Bíblia toda. Tira um ano, não está começando o ano agora, 2022, né? Então começa a ler hoje a Bíblia, se você não leu ainda. Primeira coisa, vou ler de Gênesis a Apocalipse. Depois agora eu vou começar a entrar nesse mundo do estudo bíblico, que é maravilhoso, muito bom. Eu estou há mais de 20 anos aí nesse mundo e é maravilhoso, estou sempre aprendendo. É verdade. Agora, a pessoa quer aprender a Bíblia sem ler. Não tem como, né? Não dá. Não tem como, né? Não dá. E não pode falar assim que é por falta de incentivo. Não. Né? Que tem bastante condição. incentivo. Nós temos Bíblia hoje de R$10, professor Fabiano. Verdade. Você compra a Bíblia aí, 10, 15 reais. Então não é por falta de Bíblia. Com certeza. Tem no celular, tem em todo lugar. Quantas opções tem hoje em dia, né? Escola Bíblica Dominical. Sim. Na nossa igreja nós temos 2 cursos teológicos. Sim. Curso básico, curso médio, para se aprofundar realmente no conhecimento da Bíblia Sagrada. Tem nós aqui também, entra em contato, a gente ajuda. Se precisar de ajuda, a gente manda mensagem, manda aula. Então não tem desculpa, né? Não. Só não aprende quem não quer mesmo. Exatamente. Ponto 2 da lição. Pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. Subtópico 1, autoridade da Bíblia. Uma das marcas do pentecostalismo é o seu compromisso inegociável com as Escrituras. Cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Palavra de Deus, nossa autoridade final em questão de fé e prática. Portanto, ao ler o livro sagrado, temos como pressuposto sua inerrância e infalibilidade. Tudo o que está escrito é verdadeiro e serve para o nosso ensino. Nessa compreensão, refutamos a relativização e a desobediência dos preceitos bíblicos. Acatamos suas doutrinas, reconhecemos a realidade do sobrenatural, a literalidade dos milagres e a atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais. Como nós sempre falamos, professor Márcio,
A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática, ou seja, somente a Bíblia Sagrada, né, é a autoridade máxima em nossa vida. Sim. E é através dela aí que nós estamos seguindo aí, estamos tentando chegar no céu. Exato. E veja aqui, está falando dos pressupostos pentecostais. Nós somos uma igreja pentecostal. Verdade. Então nós temos que aprender a Bíblia, aprender e ensinar dentro desse pressuposto. O que é pré? Que vem antes, né? Vem antes. Então já está suposto. Qual é esse pressuposto, professor? Está aqui, o professor leu. Batismo com o Espírito Santo. Nós cremos na atualidade, nós cremos nos dons espirituais, nós cremos na manifestação dos dons dados pelo Espírito Santo. Esse é a nossa crença pentecostal. Exatamente. Tem outras linhas de pensamento, mas nós temos base bíblica para crer assim. Então, tem que estudar a Bíblia, ler a Bíblia dentro desse pressuposto. Exatamente. Então, nós não podemos aí colocar outra coisa no lugar da Bíblia como autoridade máxima. A Bíblia é a autoridade máxima na nossa igreja, com certeza. O que tem acontecido muito aí, professor Márcio, é que estão colocando coisas aí que não está na Bíblia, né, mas estão colocando como regra. Esse que é o problema. Não está escrito na Bíblia e estão colocando como regra e as pessoas estão acreditando e estão se desviando da palavra do Senhor. Então, autoridade, falta de conhecimento. Exatamente, por falta de conhecimento. Acabam acreditando e acabam aceitando aquilo e naquele grande dia, infelizmente, verdade. Não sabemos. Tem gente guiando, tem líderes por aí guiando o povo através de sonho. Exato. Revelação. E você que está nos vendo aí, se você está nesse lugar, abre o seu olho, porque isso não existe, é a Bíblia, é a palavra. Exatamente. O que diz a Bíblia? A Bíblia diz, está ali, claro. O que nós temos que fazer para chegar no céu, professor Fabiano? Aceitar Jesus. Aceitar Jesus e obedecê-lo. É simples, é isso. Aceitar e obedecer. Não tem nenhum ritual, não tem mais nada. Aceita Jesus e obedeça. Deixa Jesus guiar. Esteja perto dele. Você gosta dele? Então gosta do livro dele também. Leia, estude. Nós estamos falando aqui, venha para a escola dominical, traga a sua família, tem classe para todas as idades. Verdade. É na escola dominical que vai se criando o alicerce, que vai se criando a base de fé da criança, do jovem, do adulto, do adolescente, todo mundo, professor Fabiano. É aqui. Essa é uma aula teológica, bíblica, que vai nos trazendo o conhecimento. Ela tem muito mais ensino do que muitos congressos que as pessoas, que está cheio, que todo mundo vai, é muito bom, mas que ensino teve? Nenhum. E na escola bíblica você tem a oportunidade de tirar dúvida. Tirar dúvida, tem o professor ali, e tem a Bíblia. A Bíblia é o livro texto, é o livro base. E ainda sobre a autoridade da Bíblia, nós já tivemos a primeira aula falando sobre isso. Nós vimos lá, professor Fabiano, que para Jeremias, Deus falou, Jeremias 1 e 12, ele falou, o véu da minha palavra para que se cumpra. Então Deus colocou a Bíblia acima da palavra dele. Só a palavra de Deus não era o suficiente? Claro que é. Mas para mostrar a autoridade da Bíblia, ele falou, o zelo da minha palavra está na frente. Verdade. E vai se cumprir. E mesmo que a pessoa não aceite a Bíblia Sagrada como autoridade para a sua vida, que não aceite os seus preceitos na sua vida, que nem que acredite em Deus, independente do que ela acha ou não acha, a Bíblia vai se cumprir. Vai se cumprir. E o que está escrito aqui vai se cumprir na vida dessa pessoa também. Então você vai correr o risco de, naquele dia fatídico, dia final de encontro com Deus, você ser julgado e condenado? E vai ser julgado pela palavra. Pela palavra, pelo que está escrito aqui. Porque é a autoridade máxima. É a autoridade. É isso mesmo. Mas Deus que vai julgar, é a Bíblia que vai julgar. A Bíblia. Subtópico 2, a iluminação do Espírito Santo, professor Márcio. A doutrina da iluminação se refere à atuação do Espírito Santo na vida do crente, que o capacita a discernir as verdades da palavra de Deus. Somente o estudo racional não é suficiente para o entendimento da revelação escrita de Deus. Contudo, a iluminação não é uma fonte paralela de revelação e nem substitui o exame das Escrituras. Ao contrário, pois à medida que estudamos, o Espírito nos concede a compreensão. A iluminação não aumenta e nem altera a Bíblia, apenas elucida o que já foi revelado pelo Espírito. Assim, o conhecimento da palavra produz comunhão com Deus, vida de oração, obediência e santificação. Como o professor Márcio já falou, né, a respeito aí da revelação, né, professor Márcio? Exato. Da revelação, da inspiração, né? Existe aí uma grande diferença entre esses três conceitos aí, que são muito utilizados até de forma equivocada, né? Que é a revelação,
que é a inspiração e que é a iluminação aqui do Espírito Santo, que envolve toda essa propagação da palavra de Deus, né? A revelação já foi revelado, né, professor? Sim, já foi revelado. Não tem mais o que revelar. Não. A revelação escrita está aí. A revelação que nós temos hoje é dom de Deus. Dom de profecia. É outra coisa. A inspiração também já foi. Já foi. Deus não inspira mais. A palavra já está inspirada. Exatamente. Agora tem a iluminação. E olha o que tem que produzir, professor Fabiano. Olha a produção tem que produzir. Comunhão com Deus. Vida de oração, obediência e santificação. Obediência. Essa palavra aqui é o carro-chefe de tudo. É verdade. A obediência que vai nos levar para o céu. É a obediência que vai trazer comunhão com Deus. Nós temos que ser obedientes. Verdade. Não podemos viver como se não tivesse que prestar conta a ninguém. Principal. O povo de Israel sofreu tanto por causa da desobediência. Eles não queriam obedecer a Deus, eles queriam fazer as coisas por conta. E sofreram tanto, né? Até levado ao cativeiro e tudo mais, perderam quantas bênçãos, né? Por causa da desobediência. Esses dias eu ouvi um pregador aí, Fabiano, professor Fabiano, dizendo que era o culto da palavra revelada. Maravilha, então todo culto, porque a palavra já foi revelada. Grande culto hoje da palavra revelada. Então é errado, né, professor Márcio, nós pedir revelação para Deus, né? Sim. Pois ela já foi revelada. Já. E também é errado nós pedir aí a inspiração. Também. Pois os autores da Bíblia já foram inspirados a escrever. Então o que cabe a nós? É orar e pedir a iluminação do Espírito Santo para que nós possamos compreender. Abre o nosso entendimento. Exatamente. Porque o Espírito Santo, meus queridos irmãos, é o nosso melhor professor. E ele está do nosso lado. Você abre a Bíblia, o Espírito Santo está ali do teu lado. Só esperando você orar para ele. Falamos no começo da aula sobre o estudo e a oração. Basta orar e pedir que ele ilumine a sua mente, que ele vai abrir a sua mente para você ter o discernimento, poder entender a palavra de Deus, né? Verdade. É tão sério isso, professor Fabiano, que Paulo diz lá em Gálatas que se chegar um anjo com outro evangelho não é para aceitar, é para dizer que ele é amaldiçoado, é anátema, é maldição, porque já está revelado. Já está revelado. Então não tem mais nada que revelar. Olha a confusão que é no mundo aí, né? É livro de Mormon, livro não sei do que, Alcorão, tudo livros que vêm trazendo. Só a Bíblia não é suficiente, traz mais um livro. E aí que está as heresias. Exatamente. Aí o povo se desvia mesmo, não tem o que fazer. Subtópico 3, o valor da experiência. O texto sagrado é útil para o ensino, repreensão e correção a fim de tornar o salvo perfeito. Essas declarações demonstram que a Bíblia deve ser aplicada ao nosso viver diário. As verdades bíblicas são confirmadas quando experimentadas pela Igreja do Senhor. Nesse aspecto, por exemplo, cremos que o livro de Atos não apenas descreve a experiência pentecostal da igreja primitiva, como também a torna válida para os nossos dias. Ressalta-se, porém, que nem a experiência, nem a tradição da igreja podem estar acima da autoridade bíblica. Somente a Escritura é que pode autenticar e até mesmo corrigir a experiência ou a prática da igreja, caso seja necessário. O conhecimento da palavra de Deus não é apenas teórica, né, professor? Não. Mas é essencialmente prática. Tudo que nós aprendemos na palavra de Deus, nós temos que colocar em prática. Verdade. Não podemos ficar só na teoria, né? Não, e a experiência que está falando aqui é a experiência com a Bíblia Sagrada. Exatamente. É a experiência do livro sagrado. Né? É essa experiência. Exatamente. Essa experiência que vai dominar a mente, dominar o coração, dominar as emoções, o sentimento, vai dominar todo o nosso ser. É essa experiência. Tem umas experiências por aí, Fabiano, tem um pessoal que tem umas experiências de vez em quando. E aí eles querem trazer essa experiência para o coletivo, né? Ele tem uma experiência, foi individual, foi com ele quer trazer para os outros, quer fazer aquilo ser uma doutrina. Está errado. Está errado. Não pode, né? O que foi para ele é para ele, né? E a palavra de Deus, professor Fabiano, ela não é por sentir. Sabe? Tem gente que sente arrepio, sente isso, sente aquilo. Não, a palavra de Deus ela tem que mostrar que você e eu somos transformados por ela. Não é por sentimento, é por atitude, é por ação. E aqui, professor Fabiano, gostaria de só para falar sobre nessa linha aí. Então, às vezes a pessoa tem lá Deus, porque Deus
Ele quer ter experiência com seus filhos e filhas, claro que quer. Então ele tem uma experiência, você tem uma experiência maravilhosa com Deus. Mas a experiência foi para quem? Para você? Para mim. Então Deus não falou que era para a igreja, era para você. Exatamente. Então você vai contar isso de repente na igreja ou para mim, eu vou ficar olhando para você, tá bom, mas quem que viu o anjo? Fui eu ou foi você? Foi você. Então a pessoa às vezes fica decepcionada, achando que o outro não é crente, que não tem fé. Não, a experiência foi para ele. Você quer ver uma coisa? Deus falou para Daniel. Daniel, lá em Daniel 12, versículo 4. Daniel, escreve, cerra esse livro e não fala para ninguém. O Daniel escreveu e guardou o livro. Não falou. Para João, Jesus falou, João, escreve, manda 7 cartas para 7 igrejas, divulga e deixa isso bem claro para todo mundo ler. Tá vendo? Diferente. Então aquilo que Deus mandou falar, eu falo. O que Deus falou para mim só fica aqui comigo. Nós precisamos aprender a ter esse discernimento e ter segredos com Deus. É verdade. Não é verdade? Exatamente. E não querer fazer o outro ter mesmo. Não, você vai, eu tive essa experiência, você vai ter que andar assim. Não. A palavra de Deus é que nos molda. A moldura que nós temos que ter do caráter de Cristo está na palavra, não está na experiência. A nossa fé não pode ser baseada em experiência. A nossa fé tem que ser baseada pela palavra. Exatamente. As doutrinas bíblicas que vão dar a base para a nossa fé. Nem os milagres, professor Fabiano, que é maravilhoso. O maior milagre que tem é a transformação de vida. Exatamente. Mas também nem os milagres podem ser base para a nossa fé. A base da nossa fé é a doutrina bíblica, a doutrina da salvação. Que sem Jesus não tem salvação. A fé gera um milagre. Né? Sim, gera um milagre. Mas o milagre às vezes não gera fé. Não. Nós não podemos viver de milagre em milagre. Exatamente. Nós temos que ter nossa fé firme aonde? Na Bíblia. Na Bíblia. Aí pode vir vendaval, pode vir o que for, mas você vai estar ali, ó, enraizado na palavra de Deus. Independente do que acontecer, você vai estar firme. Não vai aí deixar se levar por qualquer vento de doutrina, principalmente, né? Exato. Com os ensinos errados que estão dizendo por aí. Ponto 3 da lição. Regras básicas de interpretação. Subtópico 1. A escritura é sua própria intérprete. A hermenêutica tem origem no termo grego hermenêuticos, que na teologia designa os princípios que regem a interpretação dos textos sagrados. Lutero desenvolveu a máxima de que a escritura tem de ser interpretada e entendida por si própria. Significa que devemos estudar a Bíblia seguindo o método pelo qual uma parte do texto auxilia na compreensão de outro texto. Essa afirmação é legítima, porque a coesão da escritura é o resultado de um único autor divino. Embora esse método seja legítimo, o estudante das escrituras precisa do auxílio de regras básicas para uma correta interpretação. Aqui falamos sobre a hermenêutica, né, professor Márcio? Que é uma disciplina na teologia, né? Sim. Uma disciplina que te ajuda a compreender, a interpretar melhor aí as escrituras sagradas. E ela coloca lá várias regras, né, que precisam ser obedecidas aí para ter uma interpretação, uma compreensão melhor aí da escritura sagrada, né, professor Márcio? Lembrando que nós usamos a hermenêutica, falamos hermenêutica sagrada porque interpretamos a Bíblia. A Bíblia. Mas a hermenêutica ela pode ser usada, ela é usada no direito. Exato. É uma ciência, né? É uma ciência, ela é usada na interpretação de atores, atrizes, enfim. Ela é usada para interpretar qualquer livro. Exato. Mas nós falamos aqui a hermenêutica sagrada. E isso é muito interessante porque a interpretação bíblica tem que ser pela própria Bíblia. Veja, professor Fabiano, a Bíblia ela é dinâmica e progressiva, ela vai evoluindo, ela vai se, entendeu? Em Gênesis, em Gênesis 3:15, Deus fala que haveria um que pisaria a cabeça da serpente. Mas ele não solta tudo para Adão e Eva, ele não fala tudo. Não. Aí depois ele fala mais um pouco lá para Abraão. Abraão, vai vir um que ele vai ser maior que você e vai abençoar toda a família da terra. Tudo bem. Aí para Moisés mais um pouco. E ele vai falando até que lá na frente Jesus nasce. Você entendeu? Então ela é progressiva. Por isso que eu disse que para entender a Bíblia tem que ler todos os livros. Todos os livros. Exatamente. Não é um livro só. Não é um texto. Achei lindo esse texto, vou usar só ele. Aí você vai estar interpretando de forma distorcida. Distorcida. Isso porque ela muito perigoso. Progressiva, né? E ela se interpreta. Exatamente. É muito perigoso, né, professor Márcio, você entender e compreender de forma distorcida. Por quê? Porque a primeira pessoa que distorceu a verdade foi o diabo. É verdade. Lá no Jardim do Éden. Exato. Ele distorceu a verdade e enganou Adão e Eva. Sim. Então, muito cuidado quando você vai interpretar e compreender. Procure estudar um pouco sobre a hermenêutica.
ela vai explicar ali algumas regras, né, que são fundamentais para uma melhor interpretação. Aí você vai entrar na exegese. Porque a hermenêutica e a exegese, que nós acabamos de falar no tópico anterior, elas andam juntas, andam de mão dadas, uma complementa a outra. Enquanto que a hermenêutica são as regras para você estudar, a exegese vai ser a aplicação dessa compreensão, dessa interpretação. Né? A hermenêutica vai te ajudar a interpretar o que diz o texto. E a exegese vai trazer para você a palavra lá na origem dela. O que ela representava naquele momento. Exatamente. Então uma completa a outra. Exato. E o problema é que muita gente está trazendo de fora para interpretar a Bíblia. E não. A Bíblia se interpreta por ela mesma. Por isso que tem que ter essa visão da Bíblia como um livro total. Tem que ler todos os livros. Tem uns capítulos na Bíblia que muitos estudantes não gostam, que é a da genealogia. Mas é importantíssimo para saber. É ali que nós estamos nos crônicas, livro de crônicas, né? Tem lá, e de fulano nasceu ciclano e tal. Mas é importante, porque ali está toda a base da raça humana. Exatamente. Muito importante, né? Subtópico 2. Princípios de interpretação bíblica. Dentre os princípios gramaticais, históricos e literários, enfatizamos que o texto bíblico tem sentido único e, sempre que possível, deve ser interpretado literalmente. Nesse aspecto, é preciso tomar cuidado com as expressões de uso simbólico e alegórico. Por exemplo, Cristo disse: "Tomai, comei, isto é o meu corpo". Esse texto mostra que corpo aqui não está no sentido literal, mas no figurado. Outro princípio refere-se ao contexto, isto é, analisar os versículos que precedem e seguem o texto que se estuda. Diz a máxima que texto fora do contexto é pretexto, né? Desse modo, observado esses princípios, a Bíblia precisa ser interpretada no todo. Nenhuma doutrina pode basear-se em um único texto ou em hipóteses particulares. Realmente, né, professor Márcio, existem algumas passagens bíblicas que são difíceis, né, de serem compreendidas, de serem interpretadas, né? Mas você não pode desistir de tentar compreender essas passagens bíblicas, né? Exato. O que nós temos que fazer, e já falamos aqui bastante sobre a iluminação do Espírito Santo, sobre a busca. Então nós vamos até onde deu para compreender. Exatamente. Se não deu mais, então deixa isso aqui Deus não quis que fosse compreendido. Pedro, o apóstolo Pedro e Paulo eram amigos, trabalhavam juntos, estavam lá pregando o Evangelho. E Pedro fala numa das cartas dele assim: as cartas do apóstolo Paulo tem coisas difíceis de entender. Pedro não entendia, eles estavam juntos lá, ele já dizia que tinha fatos lá que eram difíceis de entendimento e que as pessoas pegavam e distorciam. Ele fala isso. Eles pegam porque é difícil de entender e distorcem e fazem aí as doutrinas. Como tem uma igreja que fez a doutrina do uso do véu. Pegou uma passagem isolada de que Paulo fala, não fez exegese, não fez hermenêutica e transformou isso em doutrina. Está errado. Ou como diferencial, né? Seria um diferencial das igrejas, né? Aqui é diferente. Então, exato. Foi mais ou menos isso daí. Mas virou doutrina e não pode. Né? Exato. Nós já falamos aqui, professor Fabiano, nas aulas, que uma doutrina bíblica gera bons costumes. Mas um costume, por melhor que seja, não gera uma doutrina. Não pode gerar. O objetivo de Deus sempre foi se revelar para nós, né? Sim. Sempre foi. Através da Bíblia Sagrada, Deus se revela para nós. Então, mesmo que tenha aí alguns textos difíceis de ser compreendidos, não é nenhum enigma. Não. Né? E também não é alguma coisa assim que está escondido ou oculto. Não. Porque Deus quer se revelar. Já falamos aqui, é o autor. O que será que ele quis dizer quando escreveu? O que ele estava pensando? Qual é a linha que ele estava vendo, pensando para escrever? O professor sabe, eu escrevo. Então, às vezes, eu escrevo nos meus livros lá uma frase, um texto grande, que eu tenho já o entendimento. Mas será que o que vai ler vai entender o que eu quis dizer com aquilo? Verdade. Ele não vai conseguir. Por quê? Porque ele não está dentro da minha cabeça, eu passei. Então, por isso que eu já disse aqui e reafirmo. O plano de salvação não tem contradição. Agora, há versículos difíceis de ser entendidos, sim. Como o que eu citei aqui no começo, né? Pedro poderia explicar para nós o que Jesus... Como é que é? Jesus foi pregar para espírito em prisão. Mas que prisão é essa? Ele foi no inferno, foi aonde? Nós não sabemos. Não. É de difícil compreensão. Só vamos saber lá.
Se Jesus mas isso não vai revelar, se ele quiser revelar. Mas isso não vai impedir que você aprenda a Bíblia e que vá para o céu. Com certeza. Qual é a base do ensinamento de toda a Bíblia? Primeiro é apontar para Cristo, o Salvador, e depois é mostrar a conduta do ser humano. É verdade. Que ele caiu da graça, ele precisa voltar através de Cristo e ter uma conduta digna de andar com Cristo para chegar no céu. É verdade. Como nós já falamos em outras aulas, né? A Bíblia, aqui na Bíblia, nós descobrimos qual que é o nosso alvo. Exato. E a Bíblia também nos ensina como é que nós fazemos para atingir e chegar até esse alvo. E não é nada de sobrenatural, de extraterrestre, não. É tratar bem o próximo. Sentido oculto. Não, nada. É tratar bem as pessoas, é respeitar, é amar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo. É isso. É simples. É trabalhar, é ser uma pessoa honrada, ser honesta, direito. É simples, mas tem pessoas que dificultam, né, professor? Mas não tem nada de subir numa montanha, nada disso. Não tem essas coisas. É conduta, é dia a dia. É verdade. É a nossa vida no dia a dia. Toda a Bíblia aponta para isso. Ela fala, Cristo é o Salvador. Agora, você quer andar com o Salvador? Você quer entrar no reino de Deus? Então tem um rei. E esse rei tem as suas regras, suas leis. E você tem que obedecer. O que acontece se o súdito não obedece o rei? Ou ele vai preso, ou ele vai ser expulso, ou ele vai ser morto. Verdade. Então é isso. Basta obedecer, então. Nós estamos num novo reino, o reino de Deus. Então nós temos que obedecer o rei que está comandando esse reino. Conforme os estatutos que está aqui nesse momento. Na palavra, na Bíblia, exato. É simples assim. Subtópico 3. Os perigos da hermenêutica pós-moderna. Nossa ortodoxia refuta todo e qualquer método que nega a inspiração verbal e plenária da Bíblia e sua consequente autoridade. Assim sendo, o intérprete não pode criar outro cânon dentro do cânon bíblico, ou seja, não cabe ao estudante fragmentar ou relativizar os textos inspirados. Não se pode empregar métodos subjetivos focados no leitor em prejuízo do texto e do autor bíblico. Ratificamos que as experiências devem ser submetidas ao crivo das escrituras sagradas. Por fim, reconhecemos que as técnicas hermenêuticas não são infalíveis. Durante o processo de aplicação dos métodos interpretativos, necessitamos da iluminação do Espírito Santo. Essa hermenêutica pós-moderna, professor Márcio, ela nega aí que existe um sentido absoluto, né? Sim. E verdade absoluto aí para a verdade bíblica, né? Sim. Tudo é relativo, não é exatamente como está escrito aqui, pode ser que não seja. Esse é um perigo muito grande. E está tomando muito do corpo isso. Exatamente. No Brasil, está chegando. Nós temos aí pregadores da hipergraça. Não tem hipergraça. Diz, mas Paulo ensinou em Romanos que é onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então tem que pecar mais para a graça vir mais. É errado. Isso essa hermenêutica pós-moderna. Isso é um perigo. Que é, nós já falamos aqui, que quer achar um jeito de fazer com que a palavra entre no jeito de vida que ela tem. E não é, né? A Bíblia é nosso espelho, a Bíblia mostra a minha vida e eu tenho que entrar no jeito que a Bíblia é. Exatamente. É pecado, é pecado. Tem que tomar muito cuidado. Eu não tenho que pecar para receber graça, não. Não. Paulo, e o texto é claro, só que eles distorcem o texto. Porque o que o ser humano, todos nós humanos, nós somos inclinados para o pecado, nós somos inclinados para o mal. Então o que a gente quer? O que vai alegrar o nosso ego, o nosso coração? É alguém dizendo que não, você não está errado, é assim mesmo, Deus criou você assim. Você peca, a graça vem e cobre. É isso que estão pregando por aí. Isso daí. Aí a pessoa peca Sim. à vontade. Essa não é a hermenêutica sagrada, não é a hermenêutica correta. É a pós-modernidade. Essa pós-modernidade. E está levando muitas pessoas aí a cometer coisas aí que é errado, infelizmente. Né? Estão sendo enganadas por esse ensino aí, essa hermenêutica pós-moderna, né? E voltamos lá. Por que estão sendo enganados? Porque não querem aprender corretamente. Exatamente. Porque é mais fácil pegar pronto, chegar alguém já dominando, falando. Não quer ir lá, não quer fazer como os crentes de Bereia, né? Paulo pregava, eles pegavam lá o que eles tinham de escritura e iam conferir. Isso é isso mesmo, os bereanos. É verdade, professor Márcio. Cuidado com pessoas aí, falei agora há pouco, esse sentimento. Eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Cuidado. Cuidado que a Bíblia não é sentimento, não.
A Bíblia, ela fere e cura. Então, cuidado. É verdade. A conclusão da nossa lição diz assim: a Bíblia Sagrada deve ser lida e interpretada. Nesse mister somos auxiliados pela exegese e pela hermenêutica. Contudo, nenhuma das técnicas de interpretação estão acima da autoridade da palavra de Deus. O que a igreja crê e professa deve ser interpretado à luz da própria Escritura. Por mais, professor Márcio, que a Bíblia pareça aí estudar a Bíblia, né, pareça ser aí uma tarefa difícil, uma tarefa árdua, né, cansativa, né, certamente ela é muito gratificante para nós, né, e apresenta aí para nossa e representa para nossa vida algo essencial, vai fazer a diferença para nossa vida. Vai. Ninguém, professor, ninguém que se aproxima da Bíblia com fé, com vontade de aprender, ele sai do mesmo jeito. Com certeza. Ninguém. A Bíblia transforma. A palavra de Deus, ela tem esse poder de transformar. Só que é gradual, né? É como nós já falamos aqui. Ela é dinâmica e progressiva. É verdade. Deus abençoe. Deus abençoe e leia a Bíblia Sagrada. Amém.